A Federação Espírita do Rio Grande do Sul apresenta Vida, Desafios e Soluções. Na medida em que nós reconhecemos o ser humano como composto por elementos orgânicos, biológicos, físicos, acrescido a isso seus aspectos psicológicos, subjetivos, interiores, e agregamos e reconhecemos na constituição própria do homem um aspecto que transcende a isso tudo, ou seja, a sua natureza espiritual, a sua conexão transcendente, esses aspectos mais profundos da nossa organização, nós entendemos que não é possível conseguir realmente atingir a saúde integral do ser humano se nós não levarmos em consideração esses três aspectos. Sobretudo o aspecto espiritual, que é aquele mais profundo e é da onde vem originariamente todas as nossas doenças. A maior importância que nós encontramos dentro dessa conexão da saúde com a espiritualidade é inicialmente reconhecermos que o ser humano ele não é apenas o produto do funcionamento biológico dos seus órgãos e de trilhões de células de que ele é constituído. É compreendermos de que nós somos um ser multidimensional, formado de corpo, de espírito e de mente, sendo que o nosso corpo físico ele é apenas o reflexo de todas as nossas atitudes mentais, do nosso corpo intermediário, que é o corpo espiritual, e do próprio espírito na sua essência. Então, quando hoje nós buscamos fazer a conexão entre ciência, saúde e espiritualidade, é com o objetivo de resgatar essa dimensão espiritual do ser humano, porque muitas das doenças que acomete o corpo físico hoje, ela não tem apenas somente causas orgânicas ou causas físicas. Uma parcela muito grande são de causas emocionais e de causas espirituais, principalmente quando nós compreendemos que o espírito é a essência primária de formação do ser humano. Pois é, isso também é já um resultado de avanço, né? A importância é fundamental. Na minha época, né, na minha formação foi freudiana, na PUC, né, eu sou psicóloga, então a questão da ciência e espiritualidade, religiosidade, ela era bem discriminada, assim. Tu não poderia ter religiosidade ou espiritualidade se tu pensasse em ciência. E hoje, nas academias, nas escolas, cada vez mais, com o avanço da própria ciência e da medicina, as coisas e pesquisas a gente vai unindo. Então, se o aluno, se a formação já vai te preparando para essa visão, quando está diante de um paciente, diante do próprio profissional, diante da sua atuação, poder ter essa ideia de que aquele ser ele está integrado e que as coisas envolvem muito mais do que só aquele corpo, a condição de propiciar a saúde vai ser muito maior. Então, excelente o movimento e cada vez mais as academias estão colocando, inclusive, no currículo a questão da espiritualidade. Antes começou com a mediunidade, né, na questão médica, dos diagnósticos, agora já está a espiritualidade junto. Então, isso é avanço, é aquilo que já estava lá atrás sendo dito. Nós vamos evoluir para isso. Então, essa é a questão do progresso e da coisa boa, que a gente que começou lá atrás vendo isso, nossa, a gente fica bem feliz. Na verdade, a espiritualidade é uma dimensão da vida do homem. O homem é o único ser vivente na Terra, o ser humano é o único ser vivente na Terra que tem a capacidade de transcendência. É o único ser que questiona de onde veio e se preocupa com a morte. A dimensão da espiritualidade é essa realidade que, no caso do homem, enquanto paciente, agora falando como médico, tem um papel muito importante.
A espiritualidade, ela está presente na hora do sofrimento. E a ciência não pode negar essa dimensão. Isso no sentido mais genérico da espiritualidade. Falando em espiritualidade ainda de um modo mais direto e objetivo, e agora falando como espírita e como médico espírita, a espiritualidade como a comunidade dos seres que vivem após a morte, que é uma realidade que nós temos evidências científicas, inclusive, a conexão ela se torna um tanto revolucionária, porque nós percebemos que o objetivo do homem na Terra modifica quando nós temos a convicção da imortalidade. E o objetivo da ciência, então, que visa dar o conforto do homem na Terra para superar dificuldades, esse objetivo ele também transcende, porque passa a se preocupar com o moral. Então, a conexão ciência e espiritualidade, que traz a integralidade do homem, ela traz também essa dimensão que a ciência não se ocupa, que é a dimensão moral. E modifica todas as relações éticas que normatizam a ciência atual. Então, é algo revolucionário. Bom, uma das definições mais aceitas no meio acadêmico é a definição do Dr. Harold Koenig, da Duke University, onde ele diz que a espiritualidade é a busca do significado para a vida por meio do sagrado ou transcendente, e isso pode ou não estar ligado ao desenvolvimento da religião. Então, quando a gente entende a espiritualidade no meio acadêmico, ele é um entendimento um pouquinho mais amplo do que a gente tem no contexto da religião espírita. E nesse sentido, a espiritualidade, no sentido acadêmico da palavra, a espiritualidade é essencial, eu diria, essencial para o desenvolvimento da saúde integral. Sem a espiritualidade, a gente não consegue alcançar o que a gente chama de saúde plena, agora com esse desenvolvimento da ciência no terceiro milênio. Que a espiritualidade ela já foi identificada como fatores imprescindíveis para o desenvolvimento da saúde. Algumas pesquisas que acompanharam pacientes por 20 anos mostraram que a taxa de expectativa de vida desses pacientes que têm mais espiritualidade chega a 8 anos a mais das pessoas que não têm, que têm uma menor espiritualidade. Ou seja, no desenvolvimento da saúde integral, realmente a espiritualidade é essencial. Esse é um aspecto que tem se desenvolvido gradativamente no nosso país e fora do país. Diversas universidades no exterior, na Europa e algumas nacionais têm se dado conta, têm percebido a importância de treinar, de ensinar ao profissional de saúde a relevância desse tema. Tendo em vista, inclusive, o enorme número de pesquisas que reconhece que as pessoas com maior espiritualidade têm diversos aspectos da sua saúde melhor. Então, há um movimento inicial ainda, incipiente, há muito a se desenvolver, de fazer, por exemplo, com que o médico, primeiro, reconheça a importância disso, e segundo, se abra para, na sua entrevista, na condução do paciente, à beira do leito, ou mesmo em consultório, a levar em consideração esse aspecto e se abrir para dialogar com o paciente sobre isso. Temos certeza que, quando o médico assim procede, há um enriquecimento da relação médico-paciente e isso se reverte também num nível de saúde e de sinceridade maior do paciente com a sua própria doença. O homem, ele é um todo, né? A gente é corpo, a gente é mente e a gente é espírito. Então, ciência, saúde, espiritualidade é o próprio reflexo do que a gente é. E graças a Deus, com a evolução, né, da própria ciência, do próprio homem, na sua humildade de aprender coisas novas, ele está conseguindo integrar isso. Porque para tu ter saúde, essas 3 áreas têm que estar interligadas e funcionando de uma forma harmônica e equilibrada. Então, essa é a importância. E cada vez mais a ciência, a medicina, está se abrindo para a gente poder integrar esses 3 aspectos e dar condições para tu viver com mais qualidade de vida, com mais condições, com mais harmonia e equilíbrio, inclusive com a própria natureza. Então, essa é a importância. Não é nada mais isolado. Antes se via tudo muito segmentado e hoje as coisas são muito mais
integradas, buscando o equilíbrio. Por isso a importância. Eu acho que nós estamos vivendo um momento ímpar nesse campo de ideias, porque nos últimos anos nós observamos o aumento do interesse de estudantes e de outros profissionais da área de saúde em inserir espiritualidade dentro das universidades e dentro das academias. E hoje nós sabemos que o mecanismo de inserção pelo qual a espiritualidade vai chegar no meio acadêmico, ela vai chegar por 3 caminhos: através dos cursos de extensão, dos cursos de pós-graduação e das formações de ligas, bem para que tudo isso possa levar ao objetivo final, que seria a implantação de disciplinas. Então, nosso objetivo, nesse momento atual, é podermos inserir dentro das universidades, seja de uma forma optativa ou obrigatória, uma disciplina que possa considerar a espiritualidade como um fator importante na promoção da saúde do ser humano, bem como na recuperação quando este for acometido por alguma doença. Na formação do médico especificamente, quando você estuda espiritualidade, você está estudando essa dimensão do homem que o faz lidar com o sofrimento, que o faz lidar com a sua relação pessoal com o divino, e é importante no momento da doença. Então, independente de você ter uma convicção religiosa ou não, como médico, você deve respeitar a dimensão de espiritualidade do paciente, que pode se manifestar na forma de religiosidade puramente ou uma espiritualidade no sentido mais amplo. E isso é importante no caso, por exemplo, de doenças graves, doenças crônicas, onde o ser que sofre, ele vai merecer a sua atenção em todos os aspectos. Então, quando você leva para a academia, para o estudante de medicina, a dimensão da espiritualidade como uma dimensão do ser humano, você está ensinando a ele a ficar mais próximo do paciente. É uma medicina mais humanizada, mais compreensiva e que traz resultados surpreendentes na relação médico-paciente. Outro ponto também do que o estudo da espiritualidade tem demonstrado são observações muito interessantes que evidenciam que a espiritualidade faz bem para a saúde. As pessoas que são mais, que têm um índice de espiritualidade medido por algumas escalas mais elevado, por exemplo, essas pessoas sobrevivem mais. Sabe-se que o estudo publicado na revista Demographics em 1999, ela demonstrou que se um homem americano que se diz religioso, ou seja, tem um índice alto de religiosidade e, consequentemente, espiritualidade, ele tem uma média de vida 6 anos maior do que a população geral. E se ele for religioso e negro, ele vive 12 anos a mais. Ou seja, que coisa tão subjetiva é essa, que é a espiritualidade, que interfere na saúde desse modo? Então, é uma outra dimensão da inserção da espiritualidade, a compreensão de como uma crença, ou como uma atitude de vida, que é algo completamente subjetivo e diz respeito a cada um, interfere diretamente na saúde. Então, os pesquisadores buscam compreender os mecanismos dessa relação. Existem hoje uma série de publicações muito interessantes que mostram benefícios e alterações fisiológicas nas pessoas que têm um índice elevado de espiritualidade comparados com aquelas que não têm. É um campo promissor, um campo muito interessante. O programa Vida, Desafios e Soluções faz uma parada, mas depois do intervalo voltamos com mais atrações preparadas para você. Vida, desafios e soluções.
Oi, eu sou Renato Prieto, o André Luiz do filme Nosso Lar, e quero convidar você para o 9º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul. Compareça, venha em massa, traga os seus amigos. Quem sabe no dia eu não apareço assim, de repente, para te fazer uma visita. Hã? Tá bom? Seja bem-vindo, então, ao 9º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul. Vida, desafios e soluções. Nós recomendamos, sempre do ponto de vista profissional, respeitando toda a religiosidade do paciente, o aspecto ético inerente à prática profissional, mas nós recomendamos que o paciente também busque essa fonte de apoio na sua denominação religiosa de preferência, na sua casa religiosa em que ele, né, identifique maior sintonia com o seu padrão de crenças. Justamente porque as pessoas que assim fazem têm uma evolução melhor da sua saúde. Adoecem menos, mas quando adoecem se recuperam com mais velocidade, né? Têm uma qualidade de vida maior. Muitas vezes tem estudos que mostram que o tempo de internação, por exemplo, de idosos com pneumonia em hospitais, é muito menor quando ele tem uma vivência religiosa anterior, quando ele tem uma religiosidade já desenvolvida. Então, são questões que vão muito além de um mero bem-estar, mas também impactam parâmetros bem objetivos e importantes no acompanhamento médico de um paciente. Bom, primeiro, quando a gente entende espiritualidade como uma visão mais ampla, as práticas espirituais também devem ser entendidas desse modo. Então, a gente deve entender que a religião ela é um dos meios para o desenvolvimento da espiritualidade, mas ele não é o único meio. Então, um ateu ele pode ser uma pessoa muito espiritualizada, mesmo não sendo uma pessoa religiosa. E esse ateu ele também deve ser congregado quando o médico vai abordar as práticas espirituais do seu paciente. Então, a partir do momento que a gente engloba todos esses campos do conhecimento e a gente entende de que a espiritualidade é crucial para o desenvolvimento da saúde integral do homem, é obrigação do médico abordar isso em sua prática clínica. A pessoa é integração de corpo, mente e espírito. Na prática médica, cada vez mais se coloca a busca, né, de qualquer, aí não interessa o segmento religioso, mas a conexão com a espiritualidade. Então,
no meu caso, consultório, né? Eu pergunto para o paciente assim, se ele acredita em alguma coisa, que são pessoas que vêm com muitos problemas, depressão, muitos dramas familiares. Então, se a pessoa acredita em alguma coisa, a importância da prece, a importância de frequentar ou um centro espírita, ou uma casa que tem uma religiosidade, dela ter essa conexão, dela usufruir de um passe, usufruir de uma água fluidificada, ou de um reiki, de uma reenergização dos chakras e centros vitais. E isso faz com que o teu processo de atendimento se expanda e seja muito mais completo. Então, o paciente, inclusive tem médicos, aqui no próprio congresso, aqui a gente conversa bastante com médicos de outras AMEs, AME Brasil, tinha um pediatra que ele colocava na prescrição, além da medicação, evangelho no lar, passes, frequentar o centro espírita ou uma casa, porque quando tu te conecta, seja lá em que religião for, com algo que se eleve, a tua sintonia, a tua vibração vai estar muito melhor, muito mais equilibrada e mais receptiva a coisas melhores. Então isso a pessoa se harmoniza também, né? Então isso é incentivado e faz parte. O médico, tanto é que a busca hoje em consultório tem muito assim, eu gostaria, eu já me tratei, mas eu queria um terapeuta que tivesse esse olhar. Porque ou eu tenho uma mediunidade ostensiva, ou eu sinto coisas, e se eu falar com alguém que não tem esse conhecimento, ele vai me prescrever uma medicação, uma alucinação, que não é o caso. Então, ter esse olhar faz toda a diferença, né? E o paciente busca e traz, e aí sente a vontade para falar também da sua religiosidade. E a fé nos auxilia em tudo, né? Na perseverança, na resignação. E se tu não tem esse olhar, vai ser bem mais complicado. Especificamente, no meu caso, o meu paciente que não tem nenhum vínculo religioso ou de espiritualidade, eu não vejo sentido em você recomendar o início de novas práticas. Talvez isso não é o papel do médico, prescrever religião. Mas é papel do médico, por isso a anamnese espiritual é muito importante, o papel do médico perceber naqueles pacientes que têm espiritualidade, religiosidade e cultivam, você deve incentivar e alimentar. Aqueles que tiveram e uma vez perderam, seria interessante você ver o motivo que levou esses pacientes a perder esse vínculo, tentar saber se espiritualidade e religiosidade é algo importante para eles, se foi importante em algum momento e se foi importante tentar descobrir mecanismos que possa levar o paciente a resgatar esse vínculo, porque no momento da doença isso é fundamental. Não porque ele vai se curar de uma doença crônica, mas é porque ele vai ter conforto, ele vai conseguir encarar de frente situações desafiadoras com mais resiliência ou mais resignação. Nesse aspecto eu acho fundamental. Aquele que não tem religião, aquele que não tem um índice de espiritualidade baixo, que se diz não espiritual ou não religioso, eu não vejo sentido você prescrever religião para o paciente. Isso não é o papel do médico. O maior desafio é conscientizar os profissionais seres humanos desses tópicos que nós falamos anteriormente, de que nós somos corpo, mente e espírito. Segundo, vencer o dogmatismo científico, que é muito mais feroz e ferrenho do que o dogmatismo religioso. E terceiro, fazer com que o profissional de saúde ele possa vivenciar a medicina da alma e a medicina do espírito, que a partir daí ele possa demonstrar para a sociedade e para os seus pacientes o impacto que a vivência religiosa e que a espiritualidade tem na vida de cada um de nós e principalmente na promoção de saúde e no tratamento das doenças. Paralelo a isso, ainda temos o grande desafio que, como você perguntou anteriormente, inserir e introduzir a espiritualidade dentro da academia científica, dentro das universidades, com o objetivo de que os profissionais do futuro já possam sair das universidades com novas ideias e que possam levar esse paradigma para a sua prática, para a sua vivência clínica. Bom, desafios são vários, né?
Eu acho que o primeiro deles diz respeito à própria forma como o ser humano tem vivido a sua vida, né? No que diz respeito ao que considera importante, aos valores vivenciados, à superação de um paradigma consumista, materialista, reducionista, né? Então a ciência, ela é composta de pessoas. A medicina, as áreas da saúde, a ciência de modo geral, não é uma entidade que está além das pessoas. Ela é composta de seres humanos, que às vezes são os que sustentam esse paradigma. Então o grande desafio é justamente que as pessoas no seu íntimo, no seu interior, se abram para isso. Sejam elas cientistas, pacientes, professores, enfim. Mas que haja na natureza humana um retorno, né, à religiosidade simples, aquele cristianismo primitivo, singelo, mas profundamente significativo e que nos conecta com Jesus, nosso mestre. E os desafios é esse, cada vez mais, a dedicação nas pesquisas, né, na busca de conhecimento, a superação é através do estudo, porque isso fundamenta, não adianta tu dizer que tu acredita, tu tem que fundamentar, né? Então, as pesquisas, os grupos de estudo vão auxiliar muito a superar esses novos desafios que cada vez mais a humanidade está passando por crises, né, grandiosas, e se tu não tiver essa conexão com a espiritualidade, vai ser bem difícil passar por tudo isso que a gente já está passando, né? Então, a superação vai em cima do estudo, da busca e da integração, né, das ciências e a espiritualidade sempre juntas. Eu acho que o primeiro desafio para a medicina é você quebrar o paradigma materialista. Quebrando o paradigma materialista, que refuta a prioristicamente a possibilidade do espírito, você abre um novo campo, uma nova perspectiva. Quando você quebra o paradigma materialista, e aí a gente propõe o que nós chamamos de paradigma ou modelo médico espírita, nós estamos trazendo alguns elementos diferentes na compreensão do homem. Por exemplo, qual o papel, o que reencarnação, o conhecimento da reencarnação traz de diferente para a medicina? Se eu sou um médico que estou no pronto-socorro e eu vou receber um paciente que foi baleado ou está numa situação de grande emergência, isso não modifica nada. Mas se eu sou o médico que estou no meu consultório, estou vendo um paciente que traz problemas de difícil compreensão para a psicologia, por exemplo, o conhecimento de reencarnação é fundamental. O que me interessa saber, por exemplo, sobre obsessão, se eu vou atender um paciente numa situação de emergência como a anterior, mas se eu estou no consultório e vendo uma pessoa em sofrimento, que já passou por vários consultórios, usando medicamentos, vários tipos de terapia e não tem resolução, por que não pensar em obsessão espiritual? Então são elementos da relação do homem com o mundo espiritual que podem modificar diretamente a relação dele com o seu paciente, a relação dele com esse outro mundo, né? Eu trazer o dele, no caso o paciente, trazê-lo para a realidade que ele é um ser espiritual. E isso, a medicina, na medida em que for aceitando, em que aceitar progressivamente, vai mudar e muito o seu modelo de compreender o homem. O modelo de compreensão do homem passa a ser um modelo mais ampliado, o homem como um ser imortal, que permanece vivo após a morte, interfere no mundo material e tem relação com tanto seres espirituais quanto com seres encarnados. E essa relação pode ser saudável ou doentia. E o médico, então, ele vai ser, além de um restaurador da saúde do corpo, aquele ser que pode induzir ao estabelecimento de relações espirituais saudáveis do seu paciente e até mesmo de si próprio. Não deixe de acessar o nosso portal www.fergs.org.br e fique sabendo de tudo o que acontece no movimento espírita do nosso estado. Aproveite! Até um próximo programa. Tchau! Vida, desafios e soluções.